Olá pessoal, eu sou a Juscelia Salgado, especialista em mega hair, e estou aqui para falar para vocês nessa aula como eu fiz para salvar o faturamento do meu salão nesses tempos de pandemia. E aí vocês me perguntam, Juscelia, como assim salvar o faturamento em plena pandemia? Sim, eu digo para vocês que é possível sim. Nós sabemos que o mega hair, ele não é procurado hoje em dia só por luxo. Ele se tornou uma grande necessidade na vida das mulheres. Hoje em dia, as mulheres precisam de um mega hair porque elas têm perda de cabelo, elas passam por processos químicos e danificam o cabelo, por exemplo, como o uso de progressivas em excesso, o uso de descoloração mal aplicados também faz com que as mulheres tenham aí os cabelos danificados e com isso esse cabelo acaba quebrando e aí está a grande necessidade de usar o mega hair para que esse cabelo fique bonito. Então o mega hair hoje em dia ele não é só por luxo, ele é usado por uma necessidade das mulheres. Hoje em dia, depois da pandemia, o que acontece? As clientes elas estão com muita queda de cabelo, né? E nos últimos tempos, vamos dizer assim, após aí uns 4, 6 meses de pandemia, eu já comecei a ouvir das clientes que o cabelo estava caindo muito e que estavam ficando pouco. Então, assim, o que podemos fazer nesses casos? Oferecer para a cliente o mega hair. Sabemos que antes de se aplicar um mega hair, nós temos que fazer uma avaliação e ver se essa cliente está com o cabelo saudável e forte para se aplicar o mega hair. Se está ok, nós vamos fazer a aplicação do mega hair para essa cliente, para que ela tenha mais volume, para que ela tenha um pouco mais de comprimento. Então, nesse caso, o mega hair se tornou mais necessário ainda, porque as clientes elas não querem ficar com pouco cabelo, elas querem ter um cabelo cheio, um cabelo volumoso, um cabelo comprido, e esses processos químicos acabam danificando muito o cabelo, mas mesmo assim a cliente ela quer ter um cabelo loiro e liso, e nesses casos acabam tendo muita quebra, e aí que está a necessidade de se ter um cabelo com mega hair. E não bastando todos esses fatores que eu citei para vocês, o que tem incomodado as clientes é a queda de cabelo devido a todo esse estresse que estamos vivendo nesse tempo de pandemia. Porque devido a muito estresse, o cabelo acaba caindo muito e demora para crescer, e a cliente ela não quer ficar com o cabelo muito ralinho, um pouquinho, o cabelo acaba não tendo um crescimento normal. E aí a necessidade de se usar o mega hair. Então, assim, primeiro nós sabemos que temos que avaliar se é possível, né, fazer a colocação do mega hair no cabelo da cliente. O cabelo ele já tem que ter eliminado, né, o processo de queda, né? Esse passo a gente tem que fazer a avaliação para saber se é possível. Nós temos que dar uma garantia para a cliente que nós vamos fazer a aplicação do mega hair e o cabelo ele tem que estar saudável para aguentar, né, essas telas de mega hair. O cabelo ele não pode estar ainda com queda, já tem que ter cessado a queda, já tem que ter parado totalmente a queda de cabelo, e quando fazemos a avaliação e observamos que o cabelo já parou de cair, aí sim nós podemos fazer a colocação do mega hair para que a cliente se sinta melhor. Ela tem que se sentir bem com um cabelo bonito, né, e com aspecto saudável. Então essa é uma opção que a cliente tem para ela ficar bem com um cabelo bonito e saudável.
até que o cabelo comece, né, a crescer, a ficar com volume, porque quando o cabelo tem muita queda, ele fica pouquinho, porque ele cai e começa a nascer de novo. E esse cabelo, ele vai demorar um pouco, né? Isso demora um tempo, porque ele vai ficar pouquinho. Então, a cliente, ela não quer ficar com o cabelo pouquinho. E aí, então, entra a grande chance de a gente ter aí o nosso faturamento aumentado, porque temos mais procura por mega hair. E aí vocês me perguntam, mas como assim você aumentou o faturamento do seu salão? Aumentou porque eu tive mais procura de mega hair, né? As clientes começaram a procurar mais o mega hair. E também, após uns 4 meses de pandemia, 3 a 4 meses de pandemia, porque o máximo que nós temos que fazer manutenções em mega hair é 3 meses, isso é o máximo. Então, naquele comecinho da pandemia, as clientes ficaram muito assustadas, ninguém queria fazer nada. E aí, quando deu uns 3 meses e meio, as clientes já ficaram desesperadas, porque queriam uma solução. Elas não queriam vir até o salão, e ao mesmo tempo elas queriam ficar com o mega hair, elas queriam continuar com o mega hair. Mas como assim? Não podemos ir até o salão e também não podemos ficar sem o mega hair. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que achar uma solução para esse problema. Então foi aí que eu comecei a pesquisar, né, a estudar o que eu poderia fazer para que as minhas clientes continuassem com mega hair e ao mesmo tempo sem vir ao salão. Aí eu pensei comigo, eu posso oferecer a elas telas de mega hair flexíveis, que elas podem elas mesmas tirar e pôr novamente. E foi aí que eu comecei a fazer tecimento de cabelo e confeccionar as telas de tic-tac. Porque a tela de tic-tac, a cliente ela pode sozinha fazer a colocação e remover normalmente sozinha. Elas não precisam de um profissional para fazer essa colocação. O tic-tac, a cliente só vai pegar, pôr na cabeça, na hora de lavar, ela vai tirar novamente. Aí então eu comecei a confeccionar essas telas de tic-tac, tanto aquelas com cliquezinho e aquelas que tem aquele fiozinho de silicone, que é a flip hair. E aí eu ofereci para algumas das minhas clientes e elas amaram essa ideia. Elas falaram, Ju, então eu agora consigo sozinha ficar com o cabelo longo. Elas poderiam em casa sozinhas ficar com o cabelo, né? Porque elas vão lavar o cabelo dela normal, vai secar até ela vai fazer a colocação e ela está de cabelo novo. Então elas amaram a minha ideia e eu comecei a fazer essas telas de tic-tac para várias clientes que eu tinha e outras clientes que foram surgindo. E aí o que eu fiz para poder, né, alcançar mais pessoas? Porque para eu aumentar o meu faturamento, eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a divulgar essa ideia para outros salões, para que eles pudessem também oferecer às clientes deles o mesmo método que eu ofereci para as minhas clientes, né? Oferecer para as clientes deles essa mesma opção que eu ofereci para as minhas clientes e que já tinha dado certo. E aí todo mundo começaram a gostar bastante da ideia. E aí o que aconteceu? Eles começaram a me contratar, né? Contratar a nossa equipe para
fazer o tecimento em cabelo nas telas de tic-tac. Então, nós começamos a confeccionar muitos tic-tacs, comecei a fazer a divulgação no Facebook, Instagram, né? Nós sabemos que hoje em dia o Facebook e Instagram são ferramentas que a gente consegue ter bastante resultado, porque o alcance é imenso e vocês vão ter muito resultado com isso. E aí vocês me perguntam, Ju, mas você aumentou o faturamento do seu salão só com as telas de tic-tac? Não, eu não aumentei só com as telas de tic-tac, porque eu comecei a fabricar telas de mega hair para outros salões de beleza também. Eu fui lá, ofereci para outros salões, para outros mega hairistas, e eles gostaram da minha ideia e comecei a fabricar muitas telas, não só de tic-tac, né? Essa foi uma alternativa que eu tive para as minhas clientes. Eles também começaram a fazer o pedido de telas de tic-tac para mim, para que eu confeccionasse, mas também comecei a fabricar as telas de mega hair de ponto americano, porque os outros salões também usam. E aí muitas clientes queriam essas telas de mega hair. Quando voltamos a funcionar, né, abrir o salão novamente, eles já conheciam o meu trabalho e aí eu já comecei a fazer muita confecção, muita fabricação de telas para o ponto americano também. Hoje em dia, a maioria dos salões de beleza trabalha com pelo menos uma técnica de mega hair, porque todas as clientes, né, hoje em dia querem mega hair e os salões acabam oferecendo pelo menos uma técnica. E sabendo disso, eu comecei a oferecer, né, o meu tecimento, porque eles terceirizam, né, o tecimento. A maioria dos salões de beleza terceiriza o tecimento das telas de mega hair. E aí eu vi a oportunidade de oferecer o meu tecimento, que é um tecimento exclusivo, né, para que eles pudessem ter telas de mega hair, né, exclusivas com um tecimento que fica super bonito, o acabamento no cabelo da cliente. E foi aí que eu comecei a fazer muito tecimento de cabelo, né, durante toda a pandemia, que a gente ficou aí nesse vai, não vai, né, uma hora abre, uma hora fecha, uma hora abre, uma hora fecha. E enquanto isso, né, eu estava só confeccionando telas de mega hair, porque está fechado, ok, mas as clientes, quando eu começar... Quando o salão reabrir, eu vou fazer o meu mega hair, eu vou fazer uma colocação, né? Então, os salões já me enviavam os cabelos para que eu fizesse o tecimento e quando reabrir, eles poderem já ter o cabelo pronto para a cliente fazer a colocação. E aí vocês me perguntam, mas como os outros salões estavam fechados e você conseguiu fazer tantos tecimentos para outros salões? E aí eu digo para vocês, eu mostrei para os outros donos de salões de beleza o que eu fiz para poder continuar tendo faturamento com o meu salão, que foi a minha ideia de oferecer para as clientes as telas de tic-tac como uma alternativa enquanto a gente estava com salões fechados. E eles começaram também a fazer essa divulgação e as clientes deles também gostaram da ideia e começaram a usar as telas de tic-tac como alternativa enquanto os salões estavam fechados. E foi assim que eu consegui fazer muitos tecimentos de cabelos para outros mega hairistas também. Não só para o meu salão, mas para outros mega hairistas também. Então eu comecei a contar para outros salões de beleza o que eu estava usando como estratégia para que as minhas clientes não ficassem sem usar o mega hair e também para que eu não ficasse sem faturamento durante esses tempos. E aí eu ensinei eles a fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Que foi a divulgar para as clientes deles e também a fazer a divulgação nas redes sociais, né? Sabemos que a internet hoje em dia é tudo.
Tudo o que nós precisamos pesquisar, comprar, estudar está na internet. E vocês já devem ter percebido que quando nós fazemos uma busca no Google, no Instagram, em qualquer rede social, com essa onda desses celulares modernos, fica gravado e começa a aparecer os anúncios de acordo com o que nós pesquisamos. E eu comecei a fazer o mesmo, né? Que é fazer os anúncios baseados nos interesses que as pessoas têm. Tudo que pesquisamos fica gravado ali e aí é que vai aparecer os anúncios para nós. E eu comecei a fazer isso também. Eu comecei a fazer os anúncios pagos para que outros megarristas vissem o meu trabalho e me contratassem para fazer o tecimento de cabelo. E a outra forma foi divulgar para os salões próximos ao meu, né, o meu tecimento, para que eles pudessem oferecer o mesmo serviço, né? E agora eu falo para você o porquê você vai salvar o faturamento do seu salão trabalhando com tecimento de cabelo sem medo de fazer esse investimento. Aqui no meu salão, nós trabalhamos com 3 métodos de mega hair: o de fita adesiva, o ponto americano e o entrelace. E os 3 métodos eu uso o tecimento de cabelo. Esses são os 3 métodos que eu escolhi para trabalhar aqui no meu salão, mas você aí talvez trabalhe com outros métodos de mega hair, como por exemplo, aquelas laces, perucas, que são muito procurados também. Então dá para faturar muito trabalhando com tecimento de cabelo. Eu comecei sozinha fazendo o tecimento de cabelo, na época que eu comecei era eu sozinha, e quando eu comecei a divulgar o meu método exclusivo de tecimento, em pouco tempo eu tive a necessidade de aumentar a minha equipe. Aí eu treinei mais 2 profissionais para poder me ajudar a fazer tecimento, porque a procura aumentou bastante. E agora, por que eu falo para você que você vai salvar o faturamento do seu salão trabalhando com tecimento de cabelo? Então é por isso que eu falo para você que o tecimento de cabelo ele vai salvar o faturamento do seu salão, porque foi o que aconteceu aqui. O que tem salvo o faturamento do meu salão foi o tecimento de cabelo nas telas de mega hair que nós fabricamos aqui no meu salão, tanto para as minhas clientes como também para outros megarristas de salões de beleza. Porque as clientes, elas não ficam de forma alguma sem o mega hair. E aí, consequentemente, após o serviço do tecimento, nós temos também o serviço de colocação e manutenção do mega hair na cabeça da cliente. Elas até conseguem ficar sem fazer outros serviços, mas fazer a manutenção do mega hair elas não conseguem, porque começam a crescer, as telas começam a aparecer, principalmente aquelas clientes que têm os cabelos mais fininhos. Então elas não conseguem prender, elas não conseguem fazer um rabo de cavalo, e isso incomoda bastante, o que faz a cliente nos procurar para fazer as manutenções do mega hair. E aí vocês me perguntam, mas e quando o salão está fechado e está em lockdown? Aí vem aquela questão que é de você ir para a internet e divulgar o seu serviço de tecimento de cabelo. Você vai divulgar o seu serviço de tecimento de cabelo na internet. Você vai divulgar no Facebook, no Instagram, nos grupos do Facebook, né? Hoje em dia no Facebook tem muitos grupos de mega hair, então você pode divulgar ali, né? Procurem no Facebook grupos relacionados a cabelo, a mega hair, e lá vocês vão postar o trabalho de vocês, o tecimento de vocês, e aí vocês vão ter muitos clientes, vocês vão ter muitas clientes procurando o serviço de vocês. Sempre vai ter aquela cliente que fez a colocação de um mega hair em um determinado método e acabou não gostando,
e essa cliente ela tirou o cabelo e aí ela não vai ficar com o cabelo ali na gaveta, porque uma vez que nós colocamos o Mega Hair, a gente não quer mais tirar. Então essa cliente ela vai procurar por outros métodos para poder ver qual método ela vai se encaixar. E esse é o momento de vocês fazer a captação dessa cliente e trazê-la oferecendo o tecimento do cabelo no nosso método, que é um método sem rebarba. Tenho certeza que ela vai gostar muito. Então sim, você consegue vender o seu serviço online também dessa forma que eu acabei de falar para vocês. Tanto para a cliente final, como também para outros megarristas de salões de beleza. Aqui nós fazemos tecimento de cabelo para vários estados do Brasil inteiro. É só nos enviar o cabelo que nós fazemos o tecimento e enviamos de volta. Então é muito simples a gente conseguir fazer aí esse serviço de tecimento de cabelo, porque tem sim uma grande procura. É um mercado que tem muita procura. Então você vai sim ganhar dinheiro, tanto com o salão aberto, tanto com o salão fechado. Isso não vai ser problema para você. Esse é o momento de você se reinventar. E aí você me pergunta, Juscelia, mas o seu faturamento continua o mesmo? Eu digo para você, não, ele não continua o mesmo. O meu faturamento, ele diminuiu sim, como todos os lugares, né? Lojas, enfim, salões de beleza, todos os lugares o faturamento diminuiu sim. E eu digo mais, além de salvar o faturamento do meu salão agora na pandemia, eu também fiz uma reforma aqui no meu salão, né? Troquei piso, pintei parede, né? Fiz texturas, enfim. Eu consegui ainda fazer uma reforma, né? Durante a pandemia, o que para muitos aí não estão conseguindo nem se manter, eu consegui manter o faturamento do meu salão e ainda fazer uma reforma. E aí está uma parte, né, da reforma para vocês verem como estava antes, né, durante a reforma e agora após a reforma como ficou. Então esse é o momento de você se reinventar nessa pandemia. E aí você pode me perguntar, mas Juscelia, o seu faturamento, ele continua o mesmo? Não, né? Claro que não. Ele não continua a mesma coisa, mas ele não acabou. E infelizmente eu vejo vários salões fechando. Isso é muito triste, mas por que isso acontece? Porque os profissionais, os donos de salões, eles não têm uma atitude para se reinventar. Esse é o momento que nós temos que nos reinventar para conseguir se manter. As pessoas ficam mas e o lockdown? Mas está tudo fechado. Sempre tem uma desculpa, só que isso não é desculpa. Nós temos que nos reinventar. Isso é só uma fase e eu tenho certeza que logo vai acabar. E você aí, você tem certeza que logo isso tudo vai passar, assim como eu? Se sim, esse é o momento de você se reinventar, aprender coisas novas, para quando tudo isso acabar, estarmos alinhados e faturar muito. E eu quero falar para você que com o tecimento de cabelo, você não vai ficar sem ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro de várias formas, você vai ter aí renda de várias formas. Como assim você vai ter renda de várias formas? Diferente do trabalho tradicional que nós também temos aqui no nosso espaço, você tem muitas opções de serviços de tecimento que você pode oferecer para a sua cliente. Então, se você oferecer um método novo, uma novidade de tecimento para a sua cliente, com certeza ela vai mudar de método, porque é uma novidade, é algo novo e é algo para melhor. Então essa cliente, ela vai sim trocar de método com certeza, porque o nosso método de tecimento, ele não tem aquelas rebarbas de cabelo.
E também você pode oferecer o serviço de tecimento de cabelo para outros megarristas de salões de beleza. Você pode oferecer o serviço de tecimento para lojas que vendem cabelos, que vendem telas de mega hair já prontas. Então são muitas as possibilidades de você ganhar dinheiro trabalhando com o tecimento de cabelo. Você pode fazer as telas de tic-tac para suas clientes, vocês podem confeccionar o cabelo das suas clientes, né? Fazer uma troca de método para o nosso método de tecimento. Então, vamos fazer aqui bem rapidinho um checklist, né, do que vocês podem oferecer para suas clientes. Então, primeiro, vocês podem fazer o tecimento de cabelo, né, fazer a troca de método para suas clientes. Vocês podem fazer a confecção das telas de tic-tac. Vocês podem oferecer o serviço de tecimento para outros megarristas de salões de beleza. Vocês podem oferecer o serviço de vocês para lojas que vendem cabelos, que vendem telas de mega hair já prontas. Então são assim inúmeras as possibilidades mesmo de você trabalhar com tecimento de cabelo e dar super certo. Eu falo isso porque deu certo comigo, então vai dar certo para você também. Porque o nosso método, ele é um método exclusivo, é uma novidade e as clientes, elas enlouquecem quando elas veem que as telas não têm aquelas rebarbas. Então, com certeza, vocês vão ter muito sucesso fazendo o tecimento de cabelo sem rebarba. Então, você tem uma grande carta na manga para você fazer a divulgação do tecimento de cabelo, que é uma novidade. Então, você pode fazer tecimento para aquelas pessoas que vão enviar cabelos para você de todo o Brasil, porque é só você ir para a internet. Vem para a internet e divulga o seu trabalho, que vai chover de cliente querendo que você faça o tecimento de cabelo sem rebarba. Porque essa é uma técnica maravilhosa que todo mundo ama. E se você não é profissional da área, você pode começar agora, que eu vou te ensinar do zero, eu vou te ensinar todos os detalhes, o passo a passo de como fazer o tecimento das telas de mega hair sem rebarba. Então, vamos falar de números agora? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou falar para vocês o que vocês podem ganhar e como vocês podem cobrar no tecimento do cabelo. Então vamos lá, o que você vai precisar para fazer um tecimento numa tela de mega hair? Eu já mostrei para vocês na aula anterior, né, todos os materiais que vocês vão precisar para fazer o nosso tecimento de telas de mega hair. Então, se você não assistiu essa aula, corre lá e assiste essa aula até o final para você entender e saber todo o material que você vai precisar para fazer o tecimento de uma tela de mega hair. Então eu vou falar para vocês, né, qual vai ser o custo, por exemplo, para fazer o tecimento de 100 gramas de cabelo. Você vai gastar aí, em média, R$5. R$5 vai ser o custo que vocês vão ter para fazer o tecimento de 100 gramas de cabelo. E aí vocês me perguntam, mas só isso? Esse vai ser o custo? Sim, esse vai ser o seu custo. E aí tem, né, o tempo que você vai gastar para fazer o tecimento de cabelo. Aqui, por exemplo, no nosso espaço, nós gastamos, para fazer um tecimento de 100 gramas de cabelo, nós gastamos em média, né, aí isso vai... Então aí você me pergunta, mas só isso, R$5 vai ser o custo? Esse vai ser o custo e mais o tempo. Por exemplo, aqui no nosso salão, o tempo que gastamos para fazer um tecimento de 100 gramas de cabelo é de aproximadamente 30 minutos. Isso aí vai depender, né, do profissional, vai depender da habilidade que cada um tem. Então esse é o tempo que nós gastamos aqui no nosso espaço para fazer um tecimento de 100 gramas de cabelo. Eu acredito que você aí também
com a prática você vai conseguir fazer nesse mesmo tempo. Então, quais ganhos você pode ter com o tecimento? Você pode ganhar tecendo o cabelo, você pode ganhar fazendo a colocação, né, do método no cabelo da cliente, e geralmente elas usam 2 telas. Então pensa comigo, se uma cliente levar um cabelo para você fazer a troca de método, né, você vai ganhar com o tecimento e você vai ganhar fazendo a colocação no cabelo da cliente. Então só aí você vai ter 2 ganhos, porque, por exemplo, aqui no meu salão eu cobro para fazer a aplicação de uma tela de mega hair de ponto americano, em média R$120. Então, se você fazer o tecimento e cobrar aí, em média, R$120 por cada tela, se você fizer a aplicação de 2 telas, você já vai ganhar em apenas uma cliente R$330 em média. E aí você me pergunta, né, mas em quanto tempo eu vou ganhar esse valor, né, R$330? Aqui no nosso espaço, como eu já falei para vocês, nós demoramos em média 30 minutos para fazer o tecimento, né? E a aplicação de 2 telas de mega hair, você vai demorar aí em média 40 minutos. Isso vai depender da habilidade também, né, de cada profissional. Então aí, em menos de 1h30, né, 1 hora e pouquinho, você vai faturar R$330 em apenas uma cliente. E isso sem falar, né, da escova que você pode oferecer para sua cliente, né, que esses valores, eles são à parte, né, você vai fazer o tecimento, você vai fazer a colocação, mas outros serviços que a cliente pode vir fazer no seu salão, esses serviços você vai cobrar à parte, né? Que é uma hidratação, um corte de cabelo, que geralmente quando a cliente faz a colocação do mega hair, precisa fazer um corte, né? Para alinhar, para fazer uma reparação dos fios. E aí você pode também oferecer o serviço de escova e hidratação, são, né, inúmeros serviços que a cliente pode vir a fazer no seu salão. E você vai gastar, né, no caso aí, apenas R$5 para trazer essa cliente e ter lucros, né, com outros serviços, né, que ela pode vir a fazer. Então me fala aí se é ou não é um ótimo negócio fazer tecimento em cabelo. Porque pensa, se você for fazer, vamos dar um exemplo de uma escova, né? Quantas clientes você teria que atender para faturar R$330, né? Sem contar, né, dos custos que você tem para trazer, para atender, né, várias clientes. No caso, se você for fazer várias escovas, são várias clientes que você precisa atender para adquirir aí esses R$330. E sem contar os custos, né, que você vai ter com cada cliente, que é o cafezinho, né, o shampoo que você vai lavar o cabelo, o creme, o leave-in, a energia, né, o seu tempo. Então, se você for fazer essa conta, você fatura muito mais fazendo tecimento e aplicando na sua cliente do que simplesmente fazendo os serviços tradicionais que tem no salão. Então vamos lá, até agora eu falei para vocês de vocês oferecer o serviço de tecimento para cliente de vocês, e eu nem falei para vocês quando vocês faz o investimento na compra de cabelo, que os lucros são bem maiores. Então vocês vão ter aí um lucro na fabricação, né, na troca de método da cliente, vocês vão ter o lucro na colocação e vocês vão ter o lucro também na venda do cabelo, né? Eu já falei aí para vocês, né, de todos os ganhos que vocês podem ter. Aqui no meu salão, por exemplo, eu cobro numa transformação, né, em uma cliente, em média, uns R$1.800, né? Essa é a média. Então,
Imagina você faturar com apenas uma cliente R$ 1.800. E aí vocês me perguntam, Juscelia, mas elas pagam? Pagam sim. Por quê? É uma técnica maravilhosa, né? A nossa técnica de tecimento é uma técnica que não tem rebarba, não pinica o couro cabeludo. E você vai poder dar garantia a ela de uma técnica perfeita, de um tecimento perfeito, sem rebarbas e que não vai soltar fios em excesso, né? Porque uma vantagem das nossas telas também é que elas não soltam fios excessivos e aí a cliente ela não vai reclamar. E aí a cliente ela não vai fazer esse tipo de reclamação para vocês. Então sim, você pode cobrar sem medo porque você tem todas essas vantagens. Se você fazer o tecimento, né, na troca de método da cliente e fazer mais a colocação, você já vai ganhar aí, em média R$ 330. Isso já tirando, né, os seus custos do tecimento, né, e o custo de aplicação. E aí você pode ganhar também com a venda do cabelo e aí então você já vai ganhar aí na média de R$ 1.800, podendo chegar até R$ 4.000, dependendo, né, do tamanho do cabelo da cliente que você vai pôr, dependendo do volume, né? Então, só recapitulando, você vai ganhar aí no tecimento, você vai ganhar na colocação, né? Que só aí já vai dar uns R$ 330, né? Tirando os custos que você vai ter de fabricação, né? No tecimento e da colocação do cabelo da cliente. E mais você vai ganhar também na venda do cabelo, que não vai ser menos de R$ 300 por cada cliente. No meu treinamento completo eu ensino para vocês como comprar cabelo, né, quais os custos, né, e ganhos que vocês vão ter, né, como comprar um cabelo sujo, limpo, enfim. No meu treinamento completo vocês terão tudo isso lá. Então vocês já têm aí 3 opções de ganhos, né, que eu citei para vocês, e isso sem falar se você fazer, né, uma coloração, né? Porque geralmente quando a cliente vem para o salão, ela não vem só fazer a colocação do Mega Hair. Geralmente ela precisa fazer uma coloração, né? Nós podemos oferecer o serviço de coloração progressiva, né? O serviço de mechas, né? Entre tantos outros serviços que ela podem sim fazer no nosso salão. E aí você já vai para uma 4ª opção de ganho, com apenas uma cliente, né, que você vai fazer um atendimento, né, quando você começa a trabalhar com tecimento e aí você começa a trabalhar com Mega Hair em geral, você tem várias opções de ganhos com apenas uma cliente. Então são infinitas as oportunidades que vocês têm aí trabalhando com o tecimento de cabelo. Então, por que eu te falo que o tecimento de cabelo vai salvar o faturamento do seu salão agora na pandemia? Eu falo isso porque com o tecimento são inúmeras as possibilidades de ganhos. Você não precisa ter clientes dentro do seu salão, dá para você fazer tecimento, né? Mesmo que o salão não esteja aberto, né? Mesmo que não esteja clientes dentro do seu salão. E quando o salão está aberto, você pode atender de 2 a 3 clientes por dia sem fazer aglomerações dentro do seu salão. E também você pode vender as telas de Mega Hair online. Você vai divulgar essa técnica que é maravilhosa, né? Sem rebarbas. E aí, né, é só sucesso. Então vai lá e arrasa. A hora é agora. Como eu já fiz contas aqui com vocês, vocês sabem que dá sim para faturar com as nossas telas de Mega Hair lucrativas, e você vai salvar o faturamento do seu salão, assim como eu fiz para salvar o meu. Então agora é a hora de você agir, fazer diferente das outras pessoas. Eu acredito em você. Espero que você também acredite em você. Então, bora lá, venha junto comigo, bora se reinventar que vai dar tudo certo. Então é isso aí. Esse foi o nosso 2º episódio. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.
Fiquem ligadinhos aí que no próximo episódio eu vou falar para vocês por que o tecimento de cabelo foi o escolhido. Um beijo para vocês.